tão abençoado que tivemos o privilégio de conhecer há algum tempo. Nossa irmã Everaldo, nossa irmã Lei. O número que nós estamos aqui, as pessoas que estão aqui, mas estão reunidos aqui os três pilares que sustentam o mundo. É a família, amém, a sociedade e a igreja. E isto é muito bom. Sem esses três pilares não haveria a humanidade. Então curve sua cabeça comigo agora, feche os seus olhos e ore junto comigo, ou me acompanhe nesta oração. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero te louvar, Senhor, neste momento, pela oportunidade, Senhor, tão maravilhosa que nos concedesse de estar nesta noite reunido com o nosso irmão Everaldo, nosso irmão Leide, todos os seus familiares, parentela. Meu Deus, queremos te pedir que esta reunião venha ser, Senhor, boa, agradável, Senhor, aos teus olhos, e que possamos aqui, Senhor eterno, debaixo da tua misericórdia, implementar, Senhor, sobre eles a bênção, ó Pai, que eles possam, Senhor eterno, continuar nesta união, nesta comunhão, Senhor. Ó Deus, em fidelidade, Senhor, contigo. Deus abençoa, Senhor, a todos que estão aqui, toda esta família esteja debaixo da tua graça, Senhor, para a glória, Senhor, do teu nome. É o que eu te peço. Amém. amém. Podem sentar, por gentileza, exceto o casal. Amém? Glória a Deus. Amados, para mim é uma honra, um privilégio de estar com todos vocês aqui nessa noite. Moro aqui perto. E me sinto honrado por este convite. Eu quero, assim, iniciar lendo um texto da Palavra de Deus, e acredito eu que você deve conhecer bastante. Está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo de número 2, do verso 18 até o verso número 24, que é um texto que fala sobre a criação, e que, por mais tempo que se passe, mas ele é vivo, fala conosco todos os dias e a todo momento. Para aqueles que estão se casando, para aqueles que vão casar, para aqueles que já são casados, este é um texto que deve ser lido e relido todos os dias, porque sempre nos traz orientações e ensinamento da palavra do Senhor. O texto diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado do pó da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, e toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado e aves do céu, e todo animal do campo. Para o homem não se achava, porém, adjuntora que estivesse à sua altura ou diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Amém. Amém? Amém. Até o verso de número 24. Amados, diante de tal relato, que, como falei antes, você já deve ter ouvido falar ou ler sobre esse texto, traz-nos grandes mensagens e orientações acerca do nosso cotidiano. Temos a Bíblia como regra de fé, e tudo que está nela e manifesto nela é a vontade de Deus para a nossa vida. Se seguirmos esses princípios, acredite você que
que seremos as pessoas mais felizes do mundo. A Bíblia é inerrável, é inerrante. E ainda que venhamos a procurar nela contradições, não encontraríamos. Eu posso lhe dizer isto. Já li esse texto todo algumas vezes e não há contradição na Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante. E quando ela trata de enlace matrimonial, quando ela trata de casamento, ela trata ainda com mais seriedade. Porque por mais que a sociedade tente entrar ou tente trilhar pela contramão da vida e dos princípios e da ética, a Bíblia continuará sendo a Bíblia. E se eu tenho ela como regra de fé, devo assim obedecer, seguir, andar em seus princípios e em sua vontade. Quem então deu princípio ao casamento? Deus. Deus fez o primeiro casamento, quando trouxe a Adão alguém que estivesse diante dele, alguém que estivesse à altura dele. Então acredito, e nós acreditamos, que o casamento é uma instituição divina. Foi Deus assim que o principiou, foi Ele que o inventou. Após, no casamento, ou melhor dizendo, após Deus ter criado a mulher, diz a Bíblia que Ele fez o que? Ele presenteou quem? Adão com esta varoa, com esta pessoa. E aqui está presente a primeira anestesia. A primeira anestesia se chama sono. Deus fez o homem dormir e tirou da sua costela uma parte e formou uma outra pessoa. Deus trabalhou nessa pessoa e que Ele formou. Que sono pesado foi esse que Adão teve. Há muitos que dormem tanto que a gente até parece, às vezes pensa que está anestesiado. É verdade. Pois bem, Deus fez Adão dormir e trouxe perante ele esta varoa, do pesado sono em que ele estava. Observe uma coisa, e costumamos sempre falar isso em cerimônias. Deus não tirou da cabeça, não, para que ela pudesse subjugá-lo. Deus também não tirou dos pés, para que pudesse ele assim a pisá-la. Não, Deus tirou da costela, ou seja, do seu lado, do lado dele. E quando ele fez isso, quando ele tirou do lado, ele estava dizendo ao homem: ela é igual a você, é semelhante a você. E quando eu falo de igualdade, é cada um cumprindo o seu papel. A Bíblia diz que o homem é o cabeça, o homem é o cabeça. E lá no livro de Efésios, capítulo número 5, diz que a mulher deve ser sujeita ao seu marido. A palavra sujeita muitas vezes ecoa com um som negativo. Por que sujeita? Porque as pessoas muitas vezes interpretam a sujeição como uma forma de ser subalterna. Só que a palavra aqui, sujeito, quer dizer reverenciar, honrar, obedecer, porque ambos são igual. Não há de forma nenhuma razão para nenhum sexo achar que é melhor ou superior que o outro, porque ambos foram formados por Deus. Ambos foram formados por Deus. Então ele tirou da costela para que fosse igual. Ele tirou da costela porque está abaixo do braço, demonstrando que ela deve ser protegida por ele. Tirou de próximo do coração, porque para que ela fosse amada por ele. Então Deus estava dando aqui toda a diretriz ao homem, qual era o seu papel, qual era a sua função, mostrando que vocês foram preparados, foram trabalhados um para o outro, para que um tenha cuidado do outro. E este cuidado que deve se ter, ele implica em responsabilidades. Ele implica em responsabilidade. Eu tenho um compromisso, eu tenho o cuidado
para com o meu cônjuge, eu tenho uma responsabilidade. Essa responsabilidade implica uma palavra chamada amor. Amar. Eu tenho a responsabilidade de amar aquela pessoa que está do meu lado. Hoje contemplamos tantos tipos de relacionamento, e quando que se põe à prova este sentimento, a gente vê uma manifestação do contrário. Mas quando estamos em comunhão, primeiramente com Deus, depois com o nosso cônjuge, com a pessoa que temos do nosso lado, nós temos a responsabilidade de amar. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: o amor, ele não se ensoberbece. O amor, ele não guarda rancor. O amor, ele não é orgulhoso. O amor, ele não é soberbo. O amor deve ser mútuo. E ele diz assim: o amor, ele não passa, ele não acaba. Pelo contrário, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E ainda diz: todas as outras coisas irão passar, mas o amor, ele permanece. É a Bíblia que nos ensina: o amor, ele permanece. Situações de adversidade podem surgir no decorrer do relacionamento, mas o amor, ele supera, a Bíblia diz, todas essas coisas. Todas essas coisas. É o que a Bíblia nos mostra, é o que a Bíblia nos ensina. O texto ainda diz assim que deixará, pois, o homem ao seu pai e à sua mãe, e ambos serão uma só carne. O deixar aqui não significa abandonar, depreciar, desrespeitar a parentela. Não. O deixar aqui implica também responsabilidade. Eu vou deixar de que forma? Da forma geográfica, da forma emocional e da forma financeira, porque agora eu estou constituindo uma família. Então Deus preparou você para cuidar-se mutuamente um ao outro, mas também para gerar uma nova família, para abençoar outras famílias também, e para ser uma representação divina de Deus na face da terra. Porque até mesmo Deus é uma família. Ele é pai, ele tem filho e ele tem filhos também aqui na terra. Então ele é uma família. Por isso há um manifestar do mal a todos os dias por parte do adversário, daquele que nos odeia, para destruir com a minha família, para destruir com as outras famílias e com aquelas que estão se formando. Por quê? Porque ele é frustrado, não tem família. Porque como pai, ele só tinha Deus. E quando ele se rebelou contra Deus, ele perdeu a família em que ele tinha. Então vocês são uma representação de Deus na face da terra. O segredo para a felicidade da família, para a felicidade do cônjuge, Deus ensinou. Jesus ensinou. Lá no livro de Mateus, capítulo número 5, do verso 3 até o verso de número 9, ele mostra qual o caminho, qual o segredo da felicidade. Pesquisas são feitas, palestras são feitas, psicólogos conversam com tantas pessoas para dar diretriz de como ser feliz, de que forma ser feliz. O que eu informo é o seguinte: aqui na terra viveremos apenas uma parte da felicidade, porque a felicidade completa e absoluta somente quando estivermos com Deus para todo sempre. A terra, ela é um preparo, ela é a antessala do que está preparado para vocês, do que está preparado para mim. Mas ele disse que quando estivermos aqui na terra, há diretrizes de como ser feliz. E está escrito em sua palavra: bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados, ou seja, feliz são aqueles que são humildes. E humildade para quê? Para reconhecer, para entender
a necessidades uns dos outros. Bem-aventurados mansos, a palavra mansidão aqui significa no tratar, no dia a dia, no falar, na maneira de se expressar, não com rancor, com ignorância, mas ser mansos. Eles são bem-aventurados. Bem-aventurados os justos, ou seja, não há dois pesos e duas medidas, há um só peso e uma só medida, justiça. Bem-aventurado, feliz são aqueles que professam, que falam a verdade, que vivem essa verdade. Por quê? Porque a verdade, embora muitas vezes ela incomode, às vezes ela até machuque, mas ela prevalece, ela permanece. Mas a mentira não. A mentira, ela é frustrante. Ela é frustrante. Ela é muito frustrante. Mas a verdade, ela permanece. Ela permanece. Diz o texto que eu li ainda para você nesta noite: que deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á ambos uma só carne. Como isto é possível, irmão Everaldo? Como isto é possível, irmã Leide? Você já imaginou? Pense comigo, você pegar duas folhas dessa aqui de papel e colar uma na outra, né? Segura aqui, por favor. E colar uma na outra. E depois, se você tentar abri-la ao meio, elas vão sair intactas? Não vai? Ambas tirarão pedaços, uma da outra. E muitas vezes é quase que impossível isso acontecer, ou seja, separar, porque estão tão colados, tão grudados, que não dá para separar. A matemática dos homens, a matemática secular, ela é somada assim: 1 mais 1 é igual a 2. Mas a matemática de Deus é diferente. 1 mais 1 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 1. Ele formou Adão, e de Adão ele tirou um pedaço, e formou uma outra pessoa, e disse: ambos serão uma só carne. Há uma fusão tão perfeita no enlace matrimonial, que ambos agora são só uma só pessoa. E como eu me torno uma só carne diante de Deus no meu matrimônio? Todos os seres humanos, eles têm os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Nos tornamos uma só carne. Nos tornamos uma só carne diante de Deus. Diante de Deus. Quando usamos esses 5 sentidos no nosso matrimônio e na nossa convivência do dia a dia. Isso é tão importante que, se aplicarmos isso à vivência, à realidade, o nosso relacionamento, ele se tornará inabalável. Se aplicarmos isso à nossa convivência. Porque agora a visão de vocês são uma. Porque a Bíblia diz assim: andarão 2 juntos, se um não estiver de acordo, não tem como. Só andam 2 juntos se os 2 estiverem de acordo. E se eu me tornei uma só carne, se eu me tornei uma só pessoa com aquela pessoa que está do meu lado, e de repente você tiver uma visão e ela tiver uma outra visão, e ambos buscar visões diferentes acerca da convivência, do desenvolver familiar, em algum momento vocês terão problemas. Mas todos os 2 aplicam, o primeiro sentido, a visão, a um só propósito, a um só objetivo, a um só algo. Estão dentro dos parâmetros de Deus e estão trilhando para o mesmo caminho. Só há exceção a esse texto. Só há exceção a este momento. É quando um
daquele que é para se tornar uma só carne, tenta ser uma carne só. Tenta, mesmo estando casado, ser